Olá, vamos começar então aí a nossa aposta para que você tire a melhor nota possível nesse estudo de caso do seu concurso público. Esse concurso tem uma excelente promessa para você no futuro. Vejam só, eu vou explicar para vocês, né, o que vocês têm em termos de desafio e o que vocês devem fazer. Gente, estudo de caso na OCP é muito simples. Aliás, na maioria das bancas é muito simples. Estudo de caso é muito simples. A redação de conhecimentos gerais, que às vezes é um pouco chatinha, mas estudo de caso é muito simples. Não tem muita dor de cabeça, não. Mas por que, sendo muito simples, as pessoas às vezes não passam em concurso? É por isso que você tem que assistir a esta aula até o final. Mesmo você, eu conheço o tema, sei desenvolver bem, tudo, achei tudo muito fácil. Ótimo, parabéns para você. Mas veja que no concurso muita gente pensa como você. E quando sai o resultado provisório, há um sofrimento terrível, porque nem muitas vezes a pessoa não entende por que ela não chegou a ter aquele resultado. Então eu vou te explicar o que acontece. Primeira questão. Você precisa entender que cada concurso tem um critério avaliativo diferenciado. Não adianta escrever bem para a Fundação Carlos Chagas se você não entende os critérios da OCP. Porque os critérios são, do mesmo jeito que eles estão no edital para orientar você, esses critérios avaliativos eles são levados para o professor de conhecimento específico, para o professor de correção, o professor de correção, e esse professor de correção ele se acostuma com a ordem desses critérios. Então a forma de ele ler o seu texto parte desse costume. Qual é o problema? Se você escreve com um conteúdo excelente, porém fora de uma ordem de leitura de um examinador, você pode ter desperdiçado energia no concurso e conhecimento. Ele pode não dar uma nota boa para você, tranquilo? Então a sua primeira preocupação é sempre em compreender as instruções, vamos dizer assim, aquelas instruções de pertinência dos critérios avaliativos de cada proposta de concurso público. Vocês vão encontrar um tema difícil na prova da OCP? Não encontrarão nenhum tema difícil. Não encontrarão nenhum tema difícil. Tá certo? É muito difícil. Eu posso, assim, eu tô até sendo repetitivo com essa palavra difícil. Eu posso até me enganar, mas é muito complicado. Gente, eles cobram o básico. Isso de uma forma geral na maioria dos concursos públicos. A redação de conhecimentos gerais que às vezes costuma surpreender, mas as questões específicas são muito simples, tá bom? Então preste atenção a esse vídeo até o final, porque ele é importante para que você possa não cair em armadilhas que são motivadas pela sua autoconfiança. Então preste atenção. Os dois primeiros itens 1 e 2 na OCP, são itens basicamente de conteúdo. Tá? Você pode ver que eles estão avaliados em 12 pontos. Os itens 3 e 4 são itens de redação, da discursiva em si. Estão avaliados em 18 pontos. Já sentiu a diferença entre você e o concorrente? Já sentiu qual é o problema? O que vai desalinhar vocês não é o conteúdo. O que vai desalinhar vocês talvez seja a parte de redação em si, tá? Então vamos compreender aqui cada um desses itens. Atendimento ao tema proposto na questão. Isso aqui é escrever sobre o tema. Conteúdo, né, do mais claro possível, mais transparente possível. Cuidado que quando eles falam resposta elaborada concernente ao tema proposto, eles estão cobrando de vocês compromisso com a objetividade. E é difícil no direito a gente conseguir ter um compromisso com a objetividade, porque nós somos prolixos no direito. É muito difícil, principalmente quem sabe muito, tá? Corre o risco aí de haver muita prolixidade. E, Júnior, como é que você sabe disso? Gente, eu convivo com uma fase dos concursos, que é uma fase muito dolorosa, muito desgastante, mas ela é necessária para o giro do próximo concurso, ou seja, para levar a informação até você, que só você não saberia. O que acontece com o concurso em si? A gente trabalha com a fase recursal. Então a gente aqui no Turma de Redação, a gente recebe um volume muito grande de material no pós-correção preliminar. Tudo isso vira material de armazenagem, de estudo, de levantamento. Então a gente percebe comportamentos pela forma como a nota é dada,
comportamentos padronizados por parte dos examinadores. É como eu digo, a regra que está no edital que é para você, ela é também para o examinador. O examinador ele se acostuma com essa regra para essa banca e passa a trabalhar desta forma. Então ele passa a ter uma leitura muito passo a passo, assim, uma leitura bem injuntiva, e existe para ele todo um comando de leitura. Se você quebra esta ordem de leitura, você corre um sério risco de, ao pegar um examinador cansado, ou preguiçoso, ou pouco disposto a ter paciência com o seu texto, né, esse examinador pode te eliminar do concurso, tá? Com muita facilidade. Então, o compromisso com o critério avaliativo ele é seu. Item 2, conhecimento técnico científico. Gente, essa parte científica aqui vocês podem tirar do concurso de vocês. É porque eles repetem esse jargão de um processo discursivo para outro. O compromisso de vocês é com o conhecimento teórico e prático sobre o assunto que vai ser abordado, né? Na verdade, o que eles estão exigindo desse conhecimento técnico? Ora, ao apresentar o conteúdo de acordo com o tema, você precisa indicar o quê? As fontes do direito, tá certo? As chamadas fontes do direito, das quais manifestadamente saiu aquele conhecimento, né, que você expôs ali. O que você pode jogar? Você pode trabalhar com as leis, com a jurisprudência, com a doutrina. Júlia, qual é o limite? Aí é que está, nós não temos um limite. Por quê? Porque o examinador, ele vai observando vamos dizer assim, o potencial dos candidatos naquele concurso. Então, a primeira amostragem, uma espécie de amostragem auditada, ela pode revelar se as pessoas ficaram apenas na letra da lei, se as pessoas foram até a jurisprudência, se houve investimento maciço em doutrina. Então, isso depende de concurso para concurso, que depende da amostragem, tá certo? É claro que o que eu vejo acontecer normalmente assim, você não precisa conhecer normalmente, tá, gente? O número da súmula X que gerou aquele conhecimento, não é aquela orientação. Você não precisa conhecer todos os dispositivos da lei, artigo, inciso, nem sempre, raramente eu vejo isso daí como exigência dos examinadores, raramente. Eu vi num concurso, que foi no TRT da 15ª, um concurso passado, retrasado, eu não lembro, que realmente eles exageraram. Mas, o que havia ali? A boa parte das discursivas eram de alto nível, então parece que todo mundo, os bons concorrentes se reuniram lá e deixaram saudade. Então, cuidado, tá? Eu sempre falo, estude bastante, procure pelo menos colocar um doutrinador além da lei, porque para você se garantir. E aí entramos numa parte que é o funil apertado de vocês. Porque o item 1 e o item 2, a maioria de vocês vai dar conta. Mas os itens 3 e 4, quem não tiver técnica, infelizmente, para no meio do caminho. Então vejam só, item 3, escrever com clareza de argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto. Gente, quantas vezes você está diante de um tema, isso vai acontecer, não tenham dúvidas disso, isso vai acontecer. Quem está falando com vocês é Júnia Andrade, que conhece esse negócio de frente para trás, de trás para frente. A banca apresenta para você. São duas formas, tá? De deixar vocês apertados nos itens 3 e 4. A banca traz para você um tema com, vamos dizer assim, com um conhecimento, alguns conhecimentos exigidos. Quando você olha para aquilo ali, a resposta é muito simples. A impressão que tem é que você vai desenvolver aquilo em 5 linhas. Porém, você precisa desenvolver em no mínimo 20. O que vai exigir de você? Elaboração. Então, você tem que apresentar, preste atenção nessa dica, apresente resposta objetiva para aquilo que está sendo questionado. Desenvolva a resposta, use o próprio caso como elemento de exemplificação para aquilo, para que você possa ganhar linhas de elaboração e aumentar o seu senso crítico. Tá certo? Porque aqui a banca está te cobrando a elaboração. Vocês vão ver que os examinadores, eles vão receber um padrão curtinho. Tal coisa, sim, cabe. Isso acontece em todas as bancas. Quando você olha e fala, meu Deus, eu não havia conteúdo para isso tudo. É muito comum na OCP você ter essa impressão de que
o tema solicita pouco conteúdo e você tem que chegar pelo menos a 20 linhas, que é a exigência do seu edital. Então vai cobrar de quem sabe elaborar, tá bom? Então cuidado que você precisa desenvolver bem cada um dos itens que são propostos para você ou desenvolver bem todas as partes do item geral. Depois, a utilização adequada da língua portuguesa. Aqui é só gramática. Calma. Ortografia. Não se aventure com palavras das quais você não domina. Cuidado com os acentos, porque os caras que vão corrigir aqui não são especialistas em direito, sua maioria, tá? Não viaje, não acredito nessa idealização. Mas a banca falou que é. Gente, até eu, se fosse da banca, falaria que era se eu fosse consultada. Os caras que vão corrigir aqui, eles são bons nessa parte aqui. Então, enquanto a maioria pode, de repente, desperdiçar muita energia com os elementos de cima, né? Olha quanto vale, não é à toa que a banca, quando propôs esse critério avaliativo, ela pensou na sua banca examinadora. A banca proponente, quando criou o critério avaliativo, ela pensou na banca avaliadora, ela não pensou no aluno. Então, eu sempre trabalho com o perfil da banca avaliadora. É um diferencial dos nossos cursos no turma de redação. Cuidado com a ortografia. Acentuação, então, muito cuidado. Se você não tem segurança, troque a palavra mesmo. Constitua parágrafo. A OCP ela tem mania de dar tema único, tá, gente? Diferentemente de outras bancas que costumam dar tema por tópicos, né? A OCP ela faz como a FCC andou fazendo nos cursos de oficial, concurso para oficial de justiça há um tempo atrás aí. Costuma dar tema único. E às vezes naquele tema ela pede algumas questões, assim, um desenvolvimento um pouco melhor, né? Um detalhamento. Mas num tema único. E aí é normal que o aluno do direito escreva sem nenhum parágrafo. Cuidado, se você não constituir parágrafo neste concurso, você vai se dar mal, tá bom? Estruturação dos períodos no interior do parágrafo, isso aqui é interessante. Porque isso aqui vai avaliar a coerência. O que é coerência? Gente, coerência e relação lógica. E vai também envolver esses articuladores. Seria o seguinte, o seu texto tem que progredir. Então veja que eles vão dar um tema, está indicando que eles vão dar um tema que vai ser um tema como se fosse um tijolo bem maciço, em que você vai ter uma resposta muito objetiva. Porém, você precisa desenvolver este tema. E ao desenvolver, vai te exigir 2 elementos da redação que são muito importantes, que é a noção de encadeamento e a noção de progressão, que hoje é o bam da cobrança discursivas em concurso público. O que é o encadeamento? O que é a progressão? Ora, a progressão indica que você vai inserir assunto novo. E o que é encadeamento? É uma regra que existe no português, um princípio muito importante. Antes de ingressar com o assunto novo, você precisa criar um vínculo com o assunto anterior. Você tem que criar um vínculo com o assunto anterior. Antes de ingressar com o assunto novo, você precisa criar um vínculo com o assunto anterior. Tá claro? Então, muito cuidado com isso daí. Bom, se você gostou da dica que a gente deixou para você, primeira coisa que eu te falo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, para você ficar sabendo sempre novidades aí que a gente divulga. E se você quiser treinar conosco, a gente tem o Turma de Redação, em que a gente tem cursos completos, é só você vir aqui na aba, nas categorias, escolher o seu curso, ou os chamados cursos de treino. Né? Nos cursos de treino, você escolhe quantas redações você quer treinar, se você quer treinar 5 redações, 5 estudos de caso, ou 5 discursivas, ou 3, né, de cada modelo. Esses preços, eles estão em promoção até o dia 10 de abril. Você consegue dividir o seu curso em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes, né, naturalmente aí incidindo juros. E se você quiser estudar conosco, né, comigo, professora Júnia Andrade, para prova objetiva, professor Paulo, professor Luiz Lima e vários outros mestres, você pode entrar no site do Revisão Concursos. Gente, é tudo o endereço que tem o próprio nome, tá? Se você jogar lá no Google, você vai localizar. É só o www.revisãoconcursos.com.br, sem o tio, naturalmente. É a mesma coisa, turma, sem o tio, sem o cedilha. E você vai encontrar aqui pacotes isolados para vários concursos públicos, sempre de uma forma bastante eficiente, por isso que a gente chama de revisão. A gente vai direto ao ponto e é o curso ideal, principalmente para quem não tem tempo e precisa estudar para concurso público. Porque é feito com gente, com professores que já tem muita experiência. Então, o professor dá a dica e pronto, e te leva aí para o caminho da aprovação com mais eficiência. Entre em contato com o nosso WhatsApp, né, que a gente até viu aqui num banner que passou, ó,
32 98886 7661. Fale com a Malu para você tirar dúvida conosco sobre o seu concurso, tá bom? Um grande abraço.